Você já parou para pensar em como o tempo escorre entre os seus dedos, mesmo quando você tenta segurá-lo com todas as forças? Um segundo atrás já não existe mais. E o próximo talvez nunca chegue. Hoje, vamos mergulhar no mito de Cronos, o Senhor do Tempo, aquele que devora seus próprios filhos para não ser devorado pelo futuro. Uma história sombria, mas que nos convida a olhar para dentro de nós mesmos, para o abismo silencioso da passagem do tempo e para as sombras que carregamos. Na mitologia grega, Cronos é o titã que governa a era dourada do mundo. Mas há nele uma marca terrível, o medo. Temendo ser destronado por seus próprios filhos, ele devora cada um que nasce. Uma cena brutal, mas também simbólica, porque no fundo todos nós somos devorados pelo tempo. Cada sonho não vivido, cada palavra não dita, cada amor adiado, tudo isso é engolido por Cronos. Mas o que essa imagem nos revela, além do horror? Ela fala do nosso relacionamento com a morte e com a consciência do tempo. O ser humano é o único animal que sabe que vai morrer. Essa consciência é um fardo pesado, mas também um presente perigoso, porque o medo do fim pode nos paralisar ou nos impulsionar. Na psicologia da sombra, como nos ensinou Carl Jung, aquilo que negamos ou reprimimos cresce em silêncio dentro de nós. E o tempo é a maior sombra de todas. Quando fugimos da consciência da morte, acabamos vivendo como se fôssemos eternos, procrastinando, adiando, deixando para amanhã o que deveria ser vivido hoje. É assim que a sombra nos devora. É assim que Cronos, dentro de nós, continua seu banquete. Quantas vezes você já se pegou dizendo, um dia eu faço, um dia eu mudo? Mas esse um dia nunca chega, porque Cronos não espera e o que deixamos para depois é muitas vezes enterrado vivo no silêncio do tempo. Agora, pense na sua saúde mental, ansiedade, depressão, crises de identidade. Em muitos casos, não são apenas doenças isoladas. São gritos do inconsciente diante do tempo que nos escapa. É a mente tentando nos avisar. Você não pode viver como se tivesse 1000 anos. O corpo adoece quando a alma não encontra sentido. E o sentido só nasce quando reconhecemos a nossa mortalidade. O filósofo Heidegger dizia: o ser humano é um ser para a morte, não para que vivamos em desespero, mas para que despertemos. A consciência de que somos finitos nos obriga a perguntar o que realmente importa, o que eu estou construindo com as horas que me foram dadas. Olhe ao redor. Vivemos numa cultura que idolatra a juventude, a produtividade, a pressa. Como se fosse possível enganar Cronos, acumulando agendas cheias, conquistas, troféus digitais. Mas, no fundo, sabemos, nada disso para o tempo. Ele continua a caminhar, lento, implacável, silencioso. E aqui está a chave. Cronos não é apenas um inimigo, ele é também um mestre. O tempo nos ensina que nada é eterno. Nem a dor, nem a alegria, nem os nossos fracassos. Tudo passa, até aquilo que acreditávamos insuportável também será devorado. Esse mito não fala apenas de um titã distante, ele fala de você, da sua luta contra o relógio, das promessas que não cumpriu, dos sonhos que guarda na gaveta, da sua voz interna que diz: não sou capaz, é tarde demais. São as garras de Cronos dentro da mente. Mas há um segredo aqui. Cronos devora. Mas cada instante que você vive plenamente, cada gesto consciente, cada abraço verdadeiro, escapa de sua boca faminta. O tempo não pode roubar aquilo que é vivido em profundidade. A vida só se vence quando é saboreada. Este é o ponto de partida da nossa travessia de hoje. Olhar para Cronos não com terror, mas com reverência, porque apenas quando reconhecemos o poder do tempo, conseguimos também reconhecê-lo como um guia. Ele nos lembra que não temos todo o tempo do mundo, e exatamente por isso, cada instante importa. Você já percebeu? Como temos medo de parar? Silêncio assusta, o vazio incomoda. Porque, no fundo, quando o barulho cessa, ouvimos Cronos respirar atrás de nós. Na mitologia, conta-se que Cronos devorava cada filho que nascia, engolindo-os inteiros. Mas um deles escapou. Zeus, Reia,
A mãe escondeu o bebê e ofereceu ao Titã uma pedra enrolada em panos. Cronos, cego pelo medo, engoliu sem perceber. Esse detalhe é essencial, porque simboliza como o tempo pode engolir tudo, menos aquilo que carrega a semente da transformação. O que em nós é Zeus. O que não pode ser destruído pelo passar dos dias é a consciência, é a capacidade de olhar para o próprio tempo, para as próprias sombras e dizer: eu reconheço você, mas não vou ser sua vítima. No nosso cotidiano, a metáfora é brutalmente clara. Pense na ansiedade, ela é como Cronos dentro de nós. Engole cada possibilidade de futuro antes mesmo de acontecer. Um pensamento surge. E se eu falhar? Cronos engole a tentativa. Outro pensamento. Não sou bom o suficiente? Cronos engole a esperança. E assim, vamos sendo devorados pelo medo do que ainda não existe. Já a depressão é Cronos mastigando o passado. Lembranças dolorosas que se repetem como ecos. Se eu tivesse feito diferente, se eu fosse outra pessoa, são memórias que se transformam em correntes, amarrando o presente a algo que já morreu, mas que ainda vive em nós como sombra. Na psicologia da sombra, isso é ainda mais intenso. Jung nos ensina que aquilo que rejeitamos não desaparece. Ele dizia: tudo o que não enfrentamos em nós mesmos, um dia se volta contra nós como destino. Cronos é exatamente isso. Quando negamos o tempo, quando fingimos que ele não existe, ele volta na forma de sintomas: ansiedade, angústia, melancolia. O Titã se manifesta dentro da mente, mas existe um antídoto: a integração. Aceitar que o tempo é finito. Aceitar que a morte nos acompanha desde o primeiro suspiro, não como inimiga, mas como conselheira silenciosa. Pense no quanto isso pode mudar a forma como você vive. Se você tivesse plena consciência de que o dia de hoje pode ser o último, como trataria as pessoas que ama? Você perderia tanto tempo rolando uma tela sem fim? Ou abraçaria mais, diria mais vezes eu te amo, perdoaria com mais facilidade? É curioso, os grandes mestres espirituais, os filósofos estoicos, os monges, todos repetem a mesma lição. Memento mori. Lembre-se de que vai morrer. Não como maldição, mas como despertar. Veja como isso se conecta com a saúde mental. Vivemos na era da aceleração. Relógios que nunca param. Trabalhos que exigem mais do que podemos. Redes sociais que nos fazem acreditar que sempre estamos atrasados em relação a alguém. Esse ritmo desenfreado não é liberdade, é uma prisão invisível criada pela ilusão de que precisamos acompanhar um tempo que nunca para. Mas a verdade é outra. Cronos continuará a caminhar. Você não precisa correr atrás dele, precisa apenas caminhar consciente. Cada passo presente é uma forma de resistir ao devorador. O mito de Cronos também revela outra dimensão. Ele é destronado. No fim, Zeus o obriga a vomitar todos os filhos que havia engolido. A esperança perdida renasce. A vida que parecia destruída ressurge. Isso nos ensina algo poderoso. Mesmo quando sentimos que fomos engolidos pela ansiedade, pela depressão, pelo peso do tempo, a vida pode renascer. Existe em nós um núcleo que não pode ser devorado. Chamamos de consciência, de alma, de self. É a parte que observa o caos. E ainda assim resiste. Talvez você já tenha sentido isso. No fundo de um poço, em meio ao desespero, surge um lampejo. Um sopro de vida que diz: continua. É Zeus dentro de você. É a pedra que engana Cronos. É a prova de que, mesmo diante do tempo, ainda resta liberdade. Porque a morte existe. Sim, mas também existe o instante. E o instante é eterno. Já percebeu como às vezes é mais fácil culpar o mundo do que encarar a própria sombra? É comum dizermos: não tenho tempo. O dia precisava ter 30 horas. Se eu tivesse mais juventude, faria diferente? Mas no fundo, o problema não é o tempo, é a forma como nos relacionamos com ele. Cronos é o espelho. Quando você olha para o relógio e sente o coração acelerar, não é o ponteiro que o oprime, é a sua relação com ele. A sombra não está fora, está dentro.
Jung descreveu a sombra como tudo aquilo que a consciência recusa reconhecer. E quando o tempo nos pressiona, quando sentimos que já deveríamos estar em outro lugar, não é Cronos que nos devora, é a sombra da comparação, do perfeccionismo, da ilusão de controle. Quantas vezes você já sentiu que estava atrasado na vida? Alguém da sua idade conquistou mais, viajou mais, teve mais oportunidades e você se sentiu pequeno. Esse é o veneno de Cronos, não o tempo real, mas o tempo psicológico, aquele que compara, julga e condena. Na saúde mental, isso se manifesta como ansiedade crônica. O corpo vive em alerta porque acredita que está perdendo tempo. Mas perder tempo em relação a quê? A quem? Quando seguimos esse padrão, esquecemos que cada vida tem seu ritmo, cada alma sua travessia. Cronos é implacável. Mas não é uniforme. Ele não mede todos pela mesma régua. Aqui está a chave da psicologia da sombra. Quando reconhecemos o tempo como aliado e não como inimigo, descobrimos que cada momento pode ser um portal. O agora não é menos valioso que um futuro brilhante, é apenas diferente. Olhe para a sua rotina. Quantas horas do dia você dedica a coisas que não nutrem sua alma? Trabalho mecânico, tarefas repetitivas, rolagem infinita em telas. É assim que Cronos se alimenta, não apenas dos anos, mas da qualidade da sua presença. Pense nas relações. Quantas vezes deixamos de dizer algo importante porque acreditamos que haverá tempo depois, mas depois pode nunca chegar. A psicologia clínica está cheia de relatos de pessoas que carregam culpa por palavras que não foram ditas antes da morte de alguém querido. É Cronos mostrando sua face cruel. Ele não devolve o instante perdido. No ambiente de trabalho, o devorador também se manifesta. A busca incessante por metas inalcançáveis, o medo de não ser suficiente, a comparação constante com colegas, isso adoece. O burnout é, em parte, o corpo sendo devorado pelo tempo psicológico. Aquela sensação de que nunca é suficiente, de que sempre estamos atrasados. Mas existe outra forma de olhar. Quando entendemos que cada tarefa é um fragmento do todo, quando vemos sentido mesmo nas pequenas ações, Cronos perde parte do seu poder. O tempo deixa de ser apenas pressão e se torna fluxo. E, no fluxo, a vida. O corpo humano é um relógio. Silencioso, células morrem e renascem a cada segundo. O coração pulsa em ciclos. O sono se organiza em fases. Tudo. Em nós é tempo encarnado. Ignorar. E isso é adoecer. A insônia, por exemplo, é uma tentativa desesperada de fugir de Cronos. O corpo pede descanso, mas a mente se recusa a soltar o controle. Resultado: exaustão, ansiedade, perda de vitalidade. As doenças psicossomáticas também carregam essa marca. Quando não vivemos o tempo interno, o ritmo da alma, o corpo grita úlceras, dores crônicas, tensões musculares, sinais de que estamos tentando correr contra o devorador. Na mitologia, Cronos não podia ser destruído, foi aprisionado, contido. O mesmo acontece conosco. Não vencemos o tempo, mas podemos aprender a viver com ele. E isso começa no corpo. Respirar conscientemente, respeitar. O sono, reconhecer os limites. Pequenos rituais de cuidado são formas de resistir à boca do titã. E existe uma versão mais branda de Cronos, Kairos, o tempo oportuno, o instante certo. Enquanto Cronos mede minutos, Kairos mede intensidade. E é aqui que o mito nos abre uma saída. Se não podemos deter o tempo cronológico, podemos mergulhar no tempo da alma. Um abraço profundo de 10 segundos pode valer mais do que anos de convivência superficial. Uma decisão tomada no instante certo pode mudar toda uma vida. É Kairos que nos salva de Cronos. Na psicologia, isso se traduz em presença, mindfulness, meditação, atenção plena, práticas modernas que, na verdade, ecoam ensinamentos antigos. Quando estamos realmente presentes, o tempo perde a força de nos devorar. Não importa se são 5 minutos ou 5 horas. Quando a vida é vivida em profundidade, ela se torna intocável. Pare um momento. Respire fundo. Pergunte a si mesmo: o que Cronos está devorando na minha vida agora?
É o sono? É a saúde? É a conexão com as pessoas que amo? Ou é a minha própria paz interior? Reconhecer isso já é o primeiro passo. O segundo é resgatar Zeus, a consciência que liberta. Escolha um gesto concreto, ainda hoje, para escapar da boca de Cronos. Pode ser simples: desligar o celular meia hora antes de dormir, ligar para alguém importante, caminhar sem pressa observando o céu. Pequenas revoluções que resgatam a eternidade no instante. O mito de Cronos não é apenas sobre um titã devorador, é sobre nós, sobre o modo como encaramos a passagem dos dias, a finitude da vida e a urgência de viver com sentido. O tempo vai continuar a caminhar. A questão é, você vai deixar que ele devore sua vida ou vai transformar cada instante em eternidade? Aqui terminamos mais uma travessia. Lembre-se, memento mori, somos todos viajantes das sombras e cada passo consciente é uma chama que ilumina a eternidade.